Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as terapias oncológicas sistêmicas com foco maior em quimioterapia e vou pincelar um pouquinho sobre radioterapia e terapia-alvo para vocês, reservando a próxima aula para a imunoterapia. Claro que eu tentei deixar a aula um pouquinho mais reduzida, né, para até haver um interesse maior aí da turma. Espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida adicional, que vocês queiram saber mais detalhes, estarei total à disposição de todos na próxima terça-feira pela manhã, tá bom? Então, a gente tem como alguns alicerces do tratamento oncológico a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. No entanto, cada vez mais a gente está construindo mais nossa pirâmide aqui e colocando alguns outros tratamentos que estão, sim, modificando a história do câncer nos últimos anos. Então, hoje nós temos a hormonioterapia, hoje não, né, há bastante tempo, mas a hormonioterapia é uma estratégia muito válida, principalmente para câncer de mama, câncer de próstata. Terapia-alvo, que eu vou comentar com vocês na aula ainda na aula de hoje, e sobre imunoterapia, que é um novo campo que vem em desenvolvimento cavalar aí nos últimos anos dentro da oncologia. Ainda a gente precisa preencher, né, essa pirâmide e eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a gente vai ter novas tecnologias sendo aglutinadas a todas essas possibilidades terapêuticas e também novas combinações de tratamento, como hoje nós já temos, combinação de tratamento de imunoterapia com químio, por exemplo, hormonioterapia com quimioterapia, enfim, nós vamos explorar novas tecnologias, novas frentes de tratamento e também novas combinações. Então, a gente tem hoje, né, como nossas principais estratégias de tratamento na oncologia, a cirurgia, a radioterapia, em especial quando nós falamos de tratamentos locais, e os tratamentos sistêmicos, que o objetivo é que a gente venha a combater não apenas a doença de uma forma localizada, então assim, poxa, é um câncer de intestino, que a gente pensa em combatê-lo apenas no intestino em si, mas também quando a gente pensa de uma forma global, né, no corpo como um todo, o câncer como uma doença realmente sistêmica, que pode acabar ficando quiescente em alguma célula ou dormente em algum outro local do corpo, ou mesmo no local de origem. Então, nós utilizamos as terapias sistêmicas para complementar um tratamento, seja ele curativo ou introduzir um tratamento com fins paliativos para melhorar a qualidade de vida do paciente e trazer melhora de desfechos oncológicos. Dentre os tratamentos sistêmicos, nós temos a quimioterapia citotóxica, que é um dos tratamentos mais antigos, que vem sendo, claro, aprimorado cada vez mais e que a gente não tem como destituir ainda desse tipo de tratamento. Ele tem uma importância muito grande para alguns tipos de tumores, ainda é o standard of care ainda de tratamento. Terapia de deprivação hormonal, como que nós chamamos de hormonioterapia, que diferentemente do que parece, a gente não está fazendo trazendo, né, um tratamento hormonal para o paciente, mas sim, o objetivo é que a gente faça uma deprivação hormonal e a gente utiliza em especial para câncer de mama, como eu falei, câncer de próstata, os anticorpos monoclonais, então, que nós utilizamos para várias doenças, como, por exemplo, linfomas, algumas leucemias e alguns tumores sólidos também. Drogas-alvo, como os inibidores da tirosina quinase e alguns anticorpos monoclonais também, que eu já vou também fazer uma pincelada para vocês entenderem o que significam as drogas-alvo. E a imunoterapia, que hoje é um campo aí que vem cada vez mais sendo descoberto, né, e trazendo mais esperança ainda para os nossos pacientes oncológicos. Também é importante a gente entender qual o objetivo da nossa quimioterapia, como eu comentei com vocês na nossa primeira aula, né? Então, trazendo o gancho lá da primeira aula para hoje, a gente vai ter o objetivo de um tratamento adjuvante ou neoadjuvante, que o objetivo seria fazê-lo antes de uma exposição à cirurgia, por exemplo,
É uma quimioterapia paliativa ou vai ter uma intenção curativa? Então, vamos falar um pouquinho sobre quimio, né? Então, eu trouxe essa ilustração, gente, porque hoje, né, a gente ainda tem muito a ideia de que quimioterapia é apenas uma infusão endovenosa e que o paciente vai carregar com ele inúmeros efeitos colaterais, tá? E eu quero trazer junto a essa, né, ilustração algumas desmistificações importantes. Sim, ainda temos inúmeros quimioterápicos que são de aplicação endovenosa, no entanto, a gente vai ver que tem outras formas de aplicação de quimioterapia. Porém, a gente quer tentar tirar essa ideia do paciente que é um procedimento totalmente desconfortável, que o paciente vai passar muito mal, que hoje, devido ao que nós temos de terapia de suporte, que a gente conversou, principalmente lá na aula passada, né, sobre náusea e vômito, a gente melhorou muito o momento da quimioterapia para o paciente, tá? Então, a gente consegue hoje fazer com que esse paciente, por exemplo, coma durante a quimioterapia, que ele leia, que ele assista um vídeo, que ele faça alguma atividade que lhe dê prazer e que sinta o mínimo de efeito colateral possível. Além disso, aqui está ilustrando também a infusão através do catéter, né, totalmente implantável, que é o Portocat, que também foi algo que, posso dizer, um divisor de águas em relação ao conforto do tratamento para o paciente. Um pouquinho de história agora, para vocês entenderem de onde vem a quimioterapia, qual a ideia dela, tá? Então, na verdade, a gente sabe que a história da quimio, ela nasceu lá no século XIX, e a gente sabe também que as guerras, elas são momentos muito difíceis, né, da história da humanidade. Não preciso nem adentrar muito a esse assunto, que realmente ninguém quer uma guerra. No entanto, a gente sabe que, mesmo diante de um cenário catastrófico, de uma tempestade que possamos estar vivendo, isso até digo que é um pouco de característica do oncologista, a gente sempre vai ver um lado bom da história, né? E as guerras trouxeram com elas altos avanços tecnológicos. Então, a gente viu lá no fim do século XIX, no início do século XX, que a cirurgia era a primeira modalidade de tratamento para o câncer. Era uma minoria dos pacientes que podia ser curada apenas com a remoção do tumor, né? Porque muitos, até mesmo porque a gente não tinha tecnologia suficiente para descobrir os tumores em fases mais iniciais. Então, quando os pacientes já iam para algum tratamento, não era possível a gente, apenas com a extirpação do tumor, resolver, né? E trazer a cura do paciente. Em 1894, nós tivemos esse importante cirurgião, William Halsted, que trouxe para nós o conceito da mastectomia radical para o câncer de mama, e era uma cirurgia muito mutilante, né, onde se tirava a musculatura do peitoral menor, do peitoral maior, então a paciente ficava com uma morbidade muito importante após o procedimento cirúrgico. Também nós tivemos o advento da radioterapia nesse mesmo período, com o William Röntgen, que trouxe a descoberta dos raios-x, né? Ele foi super importante, acho que vocês têm muito isso nas aulas de radiologia, né? Se não tiveram ainda, vão ter com certeza. E o casal Pierre e Marie Curie, que trouxeram a descoberta da radioterapia para nós. Ambos são tratamentos locais, mesmo com a evolução das técnicas cirúrgicas e da radioterapia, a gente sabe que essas duas técnicas ainda têm uma taxa de cura muito baixas, mesmo que sejam associadas. Então, a gente precisava algo a mais, né? Algo que entendesse que o câncer, ele não é uma doença apenas localizada onde ele nasceu, né? Onde ele está se mostrando radiograficamente. Ele também é uma doença que nós consideramos hoje, no nosso entendimento, como sistêmica. Então, na metade do século XX, voltando lá à historinha das guerras, né, a gente teve o acidente com gás mostarda na Segunda Guerra Mundial, e estudando os sobreviventes de Yale nos Estados Unidos, e o estudo do uso dos antifolatos por Sidney Farber em Boston, nos Estados Unidos, a gente percebeu que o gás mostarda ele tinha um efeito de toxicidade medular e linfonodal muito importante. Então, ele tinha um efeito aplasiante. E isso foi para nós o primeiro start, né, para tentar entender como que nós poderíamos tratar, então,
o que até então a gente entendia como uma repercussão clínica de uma tumoração. Então, eram células que cresciam de forma desordenada. Se a gente percebeu que o gás mostarda ele tinha o efeito de matar as células, talvez fosse o primeiro caminho aí para a gente descobrir tratamentos que fossem mais se solidificando na terapêutica contra o câncer. Então, aqui em Yale, né, nós tivemos o Dr. Albert Dillman e Louis Goldman, que descreveram as bases farmacológicas da terapêutica. Foi um avanço gigantesco na medicina. Eles descreveram os derivados da mostarda nitrogenada nos soldados. Então, aqui um paciente, por exemplo, com linfoma não Hodgkin, nessa foto, é uma foto bastante antiga, mas que dá para a gente ver, né, o comprometimento linfonodal importantíssimo que o paciente tinha. E após a exposição do derivado com do gás mostarda nitrogenada, tinha apresentado uma remissão completa da doença. E outro importantíssimo, né, pesquisador que nos trouxe um grande avanço na oncologia, por isso ele é considerado o pai da quimioterapia moderna, foi o Dr. Sidney Farber, que nasceu em 1903 nos Estados Unidos. Ele era patologista de formação e ele começou a se dedicar ao tratamento das leucemias pediátricas. E ele hipotetizou, né, após os estudos da doutora Lucy Wills, que viu que ela conseguia fazer um tratamento da anemia multicaricial com reposição de folato. Então, ele hipotetizou que a reposição desse composto poderia ajudar o tratamento das leucemias agudas. Só que o que ele percebeu é que essa reposição, ela piorava, né, o quadro, acentuando, agravando a leucemia. E aí ele pensou, puxa, e se a gente fizer então algo antifolato, será que não pode ser algo promissor? E aí, né, juntando o acidente com gás mostarda na Segunda Guerra Mundial, os estudos do uso dos antifolatos por Sidney Farber em Boston, nos Estados Unidos, nós começamos a ter as primeiras publicações, né, mostrando que a gente tinha remissões temporárias da leucemia aguda em crianças produzidas por antagonistas do ácido fólico, tá? Então, a gente via que nós estávamos dando o pontapé inicial para que crescêssemos, né, e trouxéssemos novas terapias e novos tratamentos quimioterápicos à luz dos nossos conhecimentos. Eu indico muito, né, para quem gosta, está gostando da disciplina e gosta de leitura, esse livro, Imperador de Todos os Males. É um livro bem interessante, assim, ele conta muito sobre a história, né, de todo o desenvolvimento das tecnologias para câncer em especial. E eu gosto muito dessa citação que diz que o desaparecimento de um câncer agressivo sistêmico por intermédio de drogas químicas não tinha precedentes na história do câncer. Então, realmente não é à toa que hoje nós temos um conhecimento um pouquinho maior. A gente estava frente a um quarto totalmente escuro, não sabíamos o que tinha à nossa frente, e ocorreu, após as pesquisas do Dr. Farber, nós termos uma luz, por mais que pequena, mas já algo que poderia iluminar o nosso caminho. E hoje nós temos uma instituição, né, que dedicou-se a homenagear o Dr. Farber, o Dana-Farber, que é um hospital, né, dedicado na verdade é um prédio, né, dedicado à oncologia e é vinculado à Universidade de Harvard, tá? Então, quem já teve a oportunidade de conhecer, realmente é muito legal você entender um pouquinho o nome, né, da instituição e como que foi o pano de fundo de tudo isso. Bem, vamos voltar então aos princípios da quimioterapia, né? O que significa quimioterapia? Então, quimioterapia, na verdade, é o nome dado a qualquer tratamento realizado com algum agente químico, tá? Só que o termo ele foi amplamente utilizado para se referir a drogas utilizadas no tratamento do câncer, e aí a gente hoje utiliza mais o termo quimioterapia citotóxica, né? Então, é um medicamento, um agente químico, que foi idealizado para matar células de crescimento rápido. Então, como que funciona a quimioterapia, né? Então, a gente tem células saudáveis, elas vão se dividir em células iguais,
né, conforme o crescimento celular de cada tecido do nosso corpo, e vai ser um crescimento celular uniforme. Quando a célula ela tem algum crescimento que modifica o seu aspecto celular saudável, então eu tenho uma célula cancerosa, a divisão celular ela é desordenada e descontrolada, as células são danificadas e o objetivo é que a quimioterapia venha e mate essas células, em especial essas células de crescimento rápido, né? A gente viu na aula prévia que realmente ainda nós não temos um quimioterápico totalmente inteligente que consiga decodificar apenas a célula do câncer para matá-la. Então, a gente vai ter repercussão nos outros órgãos do nosso corpo, né, de forma que vão crescer de forma saudável, mas que tem replicação rápida, tá? E aí, o objetivo da quimioterapia é matar essas células, em especial as células do câncer, mas acaba atingindo outras células também, e tornar as células saudáveis permanecentes, né, que elas mantenham o crescimento normal, e as células do câncer, elas tenham realmente uma parada do seu crescimento. A quimioterapia ela pode atuar em diversas fases do ciclo celular, então só para fazer uma lembrança a todos, né? Eu sei que não é o escopo e não é o objetivo dessa aula, a gente adentrar numa biologia celular muito profunda, mas aqui a gente vê, por exemplo, que as células as nossas células saudáveis, elas vão crescer, né? Elas vão ter um processo de divisão celular, mas como eu falei no slide anterior, essa divisão celular ela tende a ser uniforme e ordenada. Então, aqui é importante a gente só relembrar as fases do ciclo celular. A gente vai ter duas fases principais, né? Então, que é a intérfase. A intérfase, 90% do tempo a célula fica nessa fase e ela é dividida em algumas fases, que é a G1, a S e a G2, tá? A G1 é uma fase importante para a síntese do RNA. A S é a fase de replicação do DNA, então onde a gente tem uma duplicação, né, do DNA da fita, né, da dupla hélice do DNA. E a fase G2 é a fase que tem uma preparação para a fase mitótica, tá? Então aí a fase M é a fase, né, de mitose, onde ocorre a real divisão celular, tá? Mas 90% do tempo a célula fica na fase de intérfase, que é a fase onde ela acaba adquirindo nutrientes, ela cresce e duplica a molécula do DNA. O objetivo da quimioterapia, então, é atuar em alguma dessas fases. Lembrando só rapidamente, então, né, que a quimioterapia ela pode ter efeito também nas células de crescimento rápido de qualquer parte do nosso organismo, em especial células da pele, do cabelo, os pelos, de uma forma geral, né, os fâneros. Então, a gente pode ter mucosa também, que tem uma renovação celular muito rápida. Então, a gente pode ter eventos adversos em praticamente toda parte do nosso corpo relacionado ao tratamento quimioterápico. A gente, então, tem estratégias de tratamento, né, com intuitos, objetivos de tratamento, eles devem ser bem conduzidos para nós, a gente tem que ter isso em mente para que a gente possa entender qual que vai ser o objetivo e qual que vai ser a nossa elasticidade para lidar com os efeitos adversos que eventualmente os esquemas possuem, tá? Então, curativo, a gente pensa, né, tem um número mágico que são os 5 anos, que após esse tempo, o paciente estar livre de câncer, ele se considera curado, a gente colocou aqui entre aspas, porque dificilmente a gente vai poder dizer de uma forma muito pontual, né, que o paciente que ele está curado, mas em princípio a gente imagina que se ocorrer a existência de um novo câncer, né, de uma recidiva após os 5 anos, a gente acredita mais ser até um novo tumor do que propriamente o tumor primário que deu origem ao câncer ser um retorno dele, tá? Porém, acontece, mesmo após 5 anos disso, do câncer retornar, tá? A quimioterapia adjuvante, então, o racional é o controle das micrometástases. Então, lembrem lá da primeira aula, gente, uma vez que a gente tire o câncer, em princípio,
eu não tenho como mensurar o benefício da quimioterapia adjuvante, exceto pela literatura médica, né? Então, o que eu penso de racional quando eu ofereço quimioterapia após o tratamento cirúrgico para o paciente é que eu quero tratar lesões micrometastáticas que eventualmente possam vir a crescer no sítio primário do tumor ou em algum outro local, tá? E a quimioterapia neoadjuvante, os objetivos principais são diminuição do volume da doença a ser tratada, melhora sintomática pré-tratamento definitivo, então uma doença bulk, que nós chamamos, ou muito volumosa, ela pode trazer uma repercussão clínica muito importante para os pacientes, avaliação de quimiosensibilidade em vivo e tratamento precoce de micrometástases, tá? Existe um tempo bem definido para o início e para o fim do tratamento, quando o objetivo é curativo, tá? Já quando nós passamos para o cenário paliativo, o tratamento ele acaba sendo virtualmente incapaz de curar. A gente tem alguns casos bem anedóticos e bem pontuais na literatura de pacientes que foram curados com doença metastática, tá? Porém, os principais objetivos do tratamento paliativo é prolongar sobrevida global, qualidade de vida e sobrevida livre de progressão. Então, seriam melhorar os desfechos oncológicos e fornecer mais qualidade de vida aos pacientes. Então, em princípio, alguma doença oncológica que se espalhou para o resto do corpo, então uma doença metastática, ela não tem cura, mas ela tem potencial de aumentar o tempo de sobrevida global e da qualidade de vida, controlar os sintomas do paciente e evitar desfechos graves da progressão da doença. Então, o tratamento, ele vai ocorrer até ocorrer progressão da doença ou toxicidade limitante. As vias de administração dos quimioterápicos, elas podem ser via oral, tá? Então, a gente hoje tem disponibilidade de quimioterapia oral, que o paciente faz em casa. Um protótipo que eu gosto de passar aqui para vocês é a capecitabina, tá? Que pode fazer a síndrome mão-pé, que pode fazer aqueles eventos de diarreia também, eventos relacionados com a quimioterapia. Então, é um quimioterápico mesmo, só que a administração é via oral. Intravenosa, a grande maioria dos quimioterápicos vão ser de administração intravenosa. Também nós temos algumas medicações que são utilizadas intramusculares, tanto medicação quimioterápica quanto terapia-alvo. Subcutânea também, em especial quando nós pensamos em fazer bloqueio central, né, com análogo de LHRH. Então, a gente utiliza a via subcutânea. Intratecal, quando a gente pensa em tratar, por exemplo, casos de carcinomatose meninge ou fazer profilaxia no sistema nervoso central, em alguns casos de tumores hematológicos. E tópica, em especial quando a gente pensa em tratar carcinoma basocelular, que aí a gente pode utilizar a administração tópica do quimioterápico para tratar essas lesões. Aqui só trago para vocês algo bem fresquinho, né? Na verdade, uma consulta pública, que é interessante vocês saberem que existe, né? Isso, porque faz parte da nossa vida depois, quando a gente for atuar no mundo real. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar disso durante a faculdade, e fui aprender num curso de políticas públicas que eu acabei fazendo. Então, a gente pode, enquanto cidadão, solicitar ou apoiar a inclusão de novas tecnologias, novas terapias em consultas públicas, tá? E qualquer pessoa, não precisa ser médico, qualquer pessoa da sociedade pode atuar encampando nessas campanhas, ou mesmo se você acredita que isso deve ser incorporado no Sistema Único de Saúde, você pode assinar juntamente com outras pessoas, tá? Então, a gente teve uma campanha da inclusão da quimio oral, tanto pelas operadoras de saúde, quanto no Sistema Único de Saúde, tá? Ainda a gente tem o projeto de lei, né? O projeto de lei, em princípio, ele está sendo incluído, tá? Mas a gente ainda precisa da aprovação desse projeto. E a gente tem algumas grandes classes de quimioterápicos, tá? Aqui, gente, vou até tomar uma água. Aqui, gente, o objetivo não é que vocês fiquem decorando o mecanismo de ação. Eu tenho que saber qual é um agente alquilante, qual é a platina, qual é isso, qual é aquilo. Não é esse o objetivo, tá?
O objetivo, enquanto médicos generalistas, médicos gerais, é vocês saberem que existe, vocês saberem que o quimioterápico vai atuar em alguma fase do ciclo celular, e aqui eu trago essas subdivisões para vocês já terem ouvido falar aí em algum momento da formação médica, e também porque fica mais fácil depois entender os efeitos colaterais. Vocês sabem que faz parte da classe, por exemplo, a cisplatina e a carboplatina, que fazem parte das platinas, elas têm efeitos adversos bastante similares. Então, por isso que é interessante a gente saber, tá? Mas não é necessário saber a parte farmacológica, farmacocinética, farmacodinâmica a fundo dos quimioterápicos. Então, eu trouxe para vocês como exemplos, né, de agentes alquilantes: a mostarda nitrogenada, a ciclofosfamida, a ifosfamida, busulfan e o clorambucil. A gente utiliza grande parte desses tratamentos para neoplasias hematológicas, né? E para alguns tumores sólidos, como sarcomas, e a ciclofosfamida a gente utiliza principalmente em câncer de mama e algumas outras doenças também. Representantes das platinas, nós temos a cisplatina, carboplatina e oxaliplatina. As platinas têm uma utilização dentro da oncologia muito grande, tá? Muito importante. Todas elas, tá? Oxaliplatina em especial em tumores do trato gastrointestinal, tá? A carboplatina a gente usa para câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, câncer, tumores ginecológicos, então tem uma aplicação muito grande. E a cisplatina também gigantesca, tá? Câncer de cabeça e pescoço, colo de útero, câncer de mama, câncer de vias biliares, então a gente utiliza câncer de estômago, de esôfago, a gente utiliza para várias situações dentro da medicina cisplatina, a carboplatina e a oxaliplatina. Os antimetabólitos, a gente tem o metrexato, tá? Que a gente utiliza em doses, claro, bem maiores do que é utilizado na reumatologia, por exemplo. O 5-fluoracil, que nós utilizamos muito, também a gemcitabina, e os demais acaba sendo utilizado mais nos tumores hematológicos. Os inibidores da topoisomerase, que são irinotecano, topotecano, as antraciclinas e as epipodofilotoxinas, que é o etoposídeo e o teniposídeo, a gente utiliza também, tá? E os inibidores de microtúbulos, nós temos os alcaloides da vinca e os taxanos. Os taxanos a gente usa muito, tá? Então, para vocês só terem conhecimento aí de uma questão que eu acho que é legal, é um meme que a gente utiliza dentro da onco, aquele meme que a gente utiliza para dermatologia, né? Não sabe o que tem meticortem. Quando a gente não sabe, por exemplo, é um tumor muito importante que a gente precisa, não sabe ainda o primário, a gente precisa utilizar um quimioterápico genérico que funcione para a grande maioria das situações dentro da onco, a gente opta pela combinação de carboplatina com paclitaxel, por exemplo, tá? Então a gente brinca que na onco não sabe o que tem carbotaxol, tá? Mecanismo de ação. Então, eles podem ter uma ação sobre o DNA, tá? Então, uma lesão direta ao DNA com os agentes alquilantes e as platinas, tá? A inibição da síntese do DNA, então eles vão bloquear o fornecimento da matéria-prima para a produção do DNA, os antimetabólitos, e bloquear o processo de duplicação do DNA mediado pelas topoisomerases 1 e 2, os inibidores da topoisomerase. E nós podemos ter uma ação sobre os microtúbulos, tá? Lembrando, os microtúbulos, eles são estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto celular, e eles vão bloquear a polimerização ou a despolimerização dos microtúbulos. E aqui nós temos os inibidores dos microtúbulos atuando, em especial, só para a gente lembrar, os taxanos, né? Então, a gente pode ter atuação em qualquer uma dessas ações, né? Tanto diretamente sobre o DNA, quanto sobre os microtúbulos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a hormonioterapia, bem rapidinho, só para vocês saberem, né, que existe, que a gente utiliza amplamente também, tá? Talvez o protótipo da hormonioterapia seja o tamoxifeno, mais conhecido e que a gente pode utilizar no Sistema Único de Saúde, então é super conhecido até mesmo do público leigo. Nós vamos utilizar essas medicações
principalmente em câncer de mama, tá? E muito respaldados pelo laudo imunistoquímico. Fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas uma vez que a gente tenha a positividade de receptores hormonais, seja principalmente receptor de estrógeno, a gente tem indicação de utilizar a hormonoterapia. A hormonoterapia ela pode ser usada tanto no cenário curativo quanto paliativo. E o objetivo da hormonoterapia é que a gente realmente tenha, né, então, o receptor hormonal positivo e que a gente utilize uma chave, então a gente codifica uma chave de crescimento celular, que é através do receptor hormonal, né, e nós bloqueamos essa chave, né, nós trancamos essa porta, seja através do tamoxifeno, seja através dos inibidores da aromatase, que também fazem essa função, que são medicações que a gente utiliza com o intuito de fornecer uma deprivação, né, do hormonal. Letrozol e o anastrozol são exemplos dos inibidores da aromatase, nós temos o exemestano também. Nós também temos os moduladores do receptor de estrógeno, né, então que vai ser, por exemplo, o fulvestranto. E também a gente utiliza essa técnica de tratamento, no entanto, a gente não precisa da positividade do receptor hormonal para o câncer de próstata, né? Então a gente faz deprivação hormonal porque a gente sabe que a via da testosterona, por exemplo, é uma via de alimentação da célula cancerígena no câncer de próstata. Então o objetivo é que a gente bloqueie essa via de crescimento celular. Nós temos também as terapias-alvo, tá? E o objetivo da terapia-alvo realmente, não é à toa que se chama terapia-alvo, é acertar no alvo, tá, gente? Então, o objetivo e a promessa, né, mais atual da oncologia é trazer uma medicina cada vez mais personalizada. Então, a gente conseguir identificar dentro de um diagnóstico subgrupos específicos de pacientes para que a gente possa tratar com terapias mais avançadas e mais personalizadas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos pensar que a gente, nesse grupão aqui de pacientes, todos têm um diagnóstico de câncer de pulmão, estadio clínico 4, tá? E todos tenham praticamente a mesma idade, as mesmas características clínicas. Então, qual que é o nosso objetivo com a terapia-alvo? É poder saber, por exemplo, os verdinhos, eles são mutados para EGFR, então eu separei para o tratamento A. Os amarelinhos, eles têm alteração do rearranjo do ALK, então passei para o tratamento C. Os vermelhinhos, eles têm mutação do... Eles têm PDL1 positivo, ou eles têm uma alteração do BRAF, por exemplo. Então, eu passei para o tratamento B, e os outros a gente não conseguiu encontrar alguma terapia específica, porque ainda a ciência não evoluiu suficientemente para descobrir qual é a via principal de crescimento celular desses pacientes com câncer de pulmão. Então, nosso objetivo com a terapia-alvo é tentar identificar melhor ainda os pacientes, para selecionar esses pacientes para receber terapias específicas de uma via de crescimento celular que esteja alterada e que a gente possa hoje, com o que nós temos disponível, bloquear essa via, tá? Então, o conceito aqui a gente vai reduzir a proliferação, a sobrevivência celular, a diferenciação celular, função e a motilidade através de uma molécula que vai atuar de forma alvo, porque aí a gente, através de vários estudos, vai descobrir que, por exemplo, o paciente tem uma mutação específica e a gente precisa bloquear essa mutação, porque a gente sabe que essa mutação tem uma importância muito grande para que ocorra proliferação, sobrevivência, diferenciação, função e motilidade celular. Aqui eu trago algum escopo, né, de drogas que a gente tem hoje na nossa prática clínica, que são os inibidores da tirosina quinase, que eles vão inibir a fosforilização intracelular, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o crizotinib, que vai ser utilizado para os pacientes que tiverem alguma mutação, alguma alteração do rearranjo do ALK, tá? A gente tem o erlotinib, o everolimus, tá? Que é o Afinitor, que a gente usa para câncer de mama, para câncer de rim, por exemplo. Deixa eu pegar mais um aqui. A gente tem o
o Zelburaf, que é o Vemurafenib, que a gente utiliza para melanoma com mutação do BRAF V600E. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente vai ter mutações específicas e de acordo com a descoberta dessas mutações, né, de um diagnóstico tumoral que a gente faça, hoje nós temos várias medicações-alvo, várias medicações que vão estar disponíveis para bloquear, para atuar diretamente nessas mutações. Então, hoje nós temos um crescimento cada vez maior de anticorpos monoclonais, que é um tipo de terapia-alvo molecular com alvo no domínio extracelular da molécula, né? Então, nós temos o trastuzumab, que mudou muito o tratamento do câncer de mama HER2 positivo, o bevacizumab, que vai atuar na via do crescimento endotelial, o cetuximab, que vai atuar na via de crescimento epidérmico, o panitumumab, que vai atuar também na via de crescimento epidérmico, e o ipilimumab, que é uma imunoterapia, que a gente vai discutir na próxima aula, que vai atuar no CTLA4. Então, a gente tem a terapia-alvo com anticorpo monoclonal, que aqui eu trago o exemplo de uma via HER2, né, que a gente quer bloquear o HER2 da célula, né, porque a gente sabe que uma vez ele estando ativado, ele é um pró-oncogene, então ele vai trazer um crescimento mais acelerado, ele vai atuar na ativação de várias vias intracelulares. Então, para isso, hoje nós temos a ligação tanto do HER3, então a gente tem o trastuzumab e o pertuzumab, e também o trastuzumab atuando na via do HER2, tá? Então, ligando os dois, tanto trastu com pertu, hoje a gente tem como tratamento de escolha em muitas pacientes no cenário de câncer de mama HER2 positivo. Também nós tivemos o advento do TDM1. O TDM1 é o trastuzumab emtansine, que além de atuar também bloqueando a via HER, né, a gente também vai ter uma associação com uma droga quimioterápica citotóxica, tá, que vai atuar com um efeito antimicrotubo, tá? Aqui só para vocês entenderem, né, então a frequência de mutações que a gente pode ter no câncer de pulmão, tá? Então olhem o tanto de vias mutadas que podem acontecer. Cerca de 37% dos pacientes à época do Lung Cancer Mutation Consortium, que já faz um tempo, tá? A gente tem que atualizar isso. Cerca de 37% a gente não tinha uma mutação detectada, no entanto, os outros, né, pacientes que a gente precisa detectar alguma mutação, e aqui a EGFR a gente já tem alguns estudos chegando a 20-25% dos pacientes com mutação do EGFR, e muda completamente a via e a prognóstico e as curvas de sobrevida dos pacientes, uma vez que a gente tenha identificado essas mutações e tenha a disponibilidade de uma droga-alvo. Tá? Então, aqui só dando um exemplo, o quanto faz diferença, né, a gente identificar essas alterações moleculares. Aqui é um paciente com mutação do GFR, onde a gente iniciou uma droga-alvo, uma terapia anti-EGFR para ele. Então, antes não tinha praticamente pulmão, e a gente, né, aqui a primeira resposta, né, radiológica, que já foi, né, já começou a aparecer um pouquinho do parênquima pulmonar, e após ainda a manutenção do tratamento, maior benefício ainda, né? Então, a gente sabe que em algum momento esses pacientes vão apresentar alguma resistência, né, ao tratamento, infelizmente. Lembra que o objetivo do tratamento metastático é manter até resposta, né, ao tratamento ou toxicidade limitante, então seja por toxicidade, a gente algumas vezes tem que interromper, ou por ineficiência do tratamento, e a gente hoje está começando a entender quais são esses mecanismos de resistência, em especial para câncer do pulmão, que a gente tem as pesquisas no quesito terapia-alvo correndo a todo vapor, tá? Então, a gente idealmente deve ter uma nova biópsia no momento da progressão. O oncologista adora agulha, né? Então, eu brinco muito também que toda vez que possível, a gente deve rebiopsiar para reestudar o paciente. E a gente pode repetir a biópsia e encontrar
ou novas mutações, né, ou transformações, por exemplo, para um câncer de pulmão de pequenas células, né, e a gente sabe que uma mutação importante de resistência da via do EGFR é essa do T790M. Isso é para decorar, prof? De jeito nenhum, tá? Isso é só para vocês entenderem o quanto está ficando complexo tratar, né, os pacientes oncológicos, e isso é bom. Eu trago com entusiasmo essa notícia para vocês, porque a gente tem muita coisa hoje e muitas vias ainda que estão sendo estudadas, então muito promissor hoje o tratamento dos pacientes com câncer, e aqui em especial o câncer de pulmão deu um salto gigantesco nos últimos anos. Então, hoje a gente tem uma medicação que se chama osimertinib, que inicialmente ela foi aprovada para esses pacientes com a mutação de resistência. Hoje, né, a gente atualizando essa aula, a gente tem ele como primeira linha para os pacientes já com mutação do EGFR. E o câncer de pulmão, além de nos trazer também avanço, né, em novas terapias, ele também traz para nós avanços tecnológicos, como, por exemplo, a biópsia líquida, que eu queria trazer aqui para vocês, sai um pouquinho até do objetivo da aula, mas é que eu acho que é muito interessante vocês ouvirem falar de biópsia líquida em algum momento, porque a gente tem um avanço gigantesco, como eu falei, dentro da onco, e esse avanço ele se transpõe, né? Ele tá na imprensa leiga, ele tá na boca do povo. Então a gente precisa que vocês já tenham pelo menos uma informação sobre esse assunto, tá? Então, qual é o objetivo da biópsia líquida, gente? É a coleta de um exame de sangue realmente, tá? A gente vai separar, então, né, o plasma e vai encontrar o ácido nucleico, então encontrar o DNA, e aí a gente vai fazer um painel de biomarcadores, tá? Ou a gente também pode ir em busca de células tumorais circulantes, tá? Que a gente tá já em estudo clínico com isso, e em alguns casos, por exemplo, de análise do DNA com painel de biomarcador, isso já faz parte da nossa prática clínica, por exemplo, para tratamento de câncer de pulmão. Tá? Então, isso já está fazendo parte da nossa prática e, com certeza, isso vem aí arrebentando nos próximos anos, como até a promessa de detecção do câncer antes mesmo da formação de uma imagem, tá? Então, é isso que a gente hoje está estudando de forma bastante avançada já. E células tumorais circulantes é outro assunto que está bastante em voga hoje, muito, muito em voga. As pesquisas já iniciaram há alguns anos, mas a gente tem hoje um crescimento muito grande dessa ideia de que, em vez de a gente apenas se respaldar em estudo, né, de probabilidade de chance do paciente apresentar uma recidiva após, por exemplo, um tratamento cirúrgico, a gente pode coletar o sangue do paciente e tentar encontrar células tumorais circulantes, e com isso a gente consegue imaginar a chance desse paciente apresentar uma recidiva, tá? Ou, se a gente quer saber se o nosso tratamento adjuvante está fazendo o efeito ou não, a gente vai ver, puxa, o antes e depois. Antes tinha uma porcentagem, né, de células tumorais circulantes de X, e depois da instituição do tratamento, essa porcentagem caiu. Então, a gente tem como fazer monitorização do tratamento, a gente tem como identificar as células antes mesmo delas formarem uma imagem radiológica, e a gente também vai ter como, no cenário metastático, predizer o início de uma resistência ao tratamento, tá? Eu trouxe aqui esse artigo, essa referência da Nature Reviews, né, de 2011, que mostra essa ilustração super bonita, assim, que a gente pode, na corrente sanguínea, né, então identificar o DNA e identificar alterações também, como polimorfismos ou mutações, ou alteração de microsatélite, e aí com isso a gente consegue dividir bem essas alterações e hoje em laboratório, né, e pesquisar como que a gente vai atuar e como que a gente vai predizer o risco ou de retorno da doença, ou de resistência ao tratamento, ou identificar alguma via-alvo de tratamento. Então, algumas mensagens do Dr. Eric Weiner, que hoje é um dos maiores oncologistas, né, do mundo. Ele atua no Dana-Farber e ele tem uma atuação muito grande, um estudo muito grande em câncer de mama. E ele é um cara muito sábio, assim, que para nós, dentro da oncologia, a gente gosta muito de ouvi-lo, né? E há mais ou menos 2 anos,
ele nos surpreendeu numa fala no maior congresso mundial de câncer de mama, que é o simpósio de San Antônio, nos contando a história dele, né? Que foi uma história realmente emocionante para quem estava presente, e eu tive o presente de estar naquele momento. E ele traz algumas mensagens para nós que eu gostaria de trazer, tá? Nesse momento, que a gente tem que ter um enfrentamento, o enfrentamento é importante, a gente precisa ajudar os nossos pacientes. Então, não adianta a gente minimizar demais as situações, mas também a gente não precisa ser frio e calculista demais, né? Mas a gente tem que enfrentar o inimigo e enfrentar o inimigo do tamanho que ele é, tá? Nem criar um inimigo maior e nem deixá-lo minimizado. As pessoas são muito além de suas doenças, então é aquilo que eu sempre digo, hoje e sempre, né? A gente não trata o câncer, a gente trata pessoas, então a gente tem que individualizar, o tratamento não é apenas individualizar do ponto de vista molecular, mas a gente tem que individualizar da questão do que o paciente quer para ele. Tem muito paciente, por exemplo, que na pandemia não quer tratar, né? Então a gente tem que respeitar. Os estigmas de uma doença podem ser devastadores, né? Então, a gente sabe que o fato de estar lá carequinha, para algumas pessoas, gera um preconceito grande, gera uma mudança muito grande na vida da pessoa. Existe o lado positivo, chamado de linhas prateadas em todas as experiências, que foi o que eu comentei com vocês sobre as guerras e sobre o que a gente está vivenciando nesse momento. Então, aqui também eu trago esse recado, gente, porque óbvio que eu recebo feedback, né, do centro acadêmico, recebo feedback de vocês, e eu quero sempre essa crítica, quero sempre estar melhor para vocês, tá? Então, eu não vejo o lado negativo em nenhuma crítica, pelo contrário, eu vejo o lado positivo. Eu acho que eu ultrapassei a minha meia hora, que eu tinha prometido não ultrapassar, mas quem já cansou pode parar lá na meia hora, não precisa ouvir esse blá 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 final. E sempre existe espaço para esperança, pois a ciência se move para frente, né? Então, aqui eu quis dar uma pincelada para vocês no quanto a gente já andou, né? E o quanto a gente tem para andar, o horizonte ainda é infindável de opções e de ciência e de coisas que a gente tem para ver dentro da onco, tá? Aqui, agora, eu vou reservar alguns breves slides só para falar rapidamente sobre radioterapia. Não é minha intenção esgotar o assunto, mesmo porque é uma especialidade dentro da medicina. Uma grande colega e amiga está se colocando à disposição para gravar vídeos e também para tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar dúvida com uma especialista mesmo, tá? Então, quem quiser parar a aula por aqui pode parar, mas quem quiser seguir, são mais alguns slides para falar sobre radioterapia. Então, radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações, elas não são vistas, então a gente não consegue visualizar ao olho humano, né? E durante a aplicação, o paciente não apresenta dor ou qualquer tipo de sensação, tá? Os objetivos da radioterapia, eles podem ser curativo, paliativo, em especial quando a gente quer pensar no intuito antiálgico ou antihemorrágico, tá? Ou mesmo para tentar segurar um pouquinho ali o crescimento local, para melhorar a qualidade de vida do paciente, ou até a gente pode instituir uma radioterapia concomitante, então um tratamento combinado de quimioterapia com radioterapia, tá? Só para situar um pouquinho vocês no momento que a gente decide, né? Isso é uma decisão normalmente conjunta entre o oncologista clínico, o radioterapeuta e algumas vezes o cirurgião também entra nessa decisão. O paciente ele passa por uma jornada para que ele possa iniciar o tratamento radioterápico. Então, diferentemente da químio, onde eu, como oncologista clínica, vejo o paciente, já instituo o tratamento quimioterápico e assim que liberado ele pode iniciar, o radioterapeuta ele vai ter um cursinho ali pequeno, né, de alguns dias, para poder fazer o que a gente chama de planejamento do tratamento. Então, ele vai ter, primeiramente, uma consulta com o radioterapeuta, tá? Que é, como eu falei, é uma especialidade dentro da medicina. O radioterapeuta vai fazer a programação do tratamento com o simulador ou tomógrafo, tá? E vai fazer as famosas marcações no paciente.
Essas marcações, elas podem ser ou com um papel filme, tá? Então, com filme específico, né, que fica na pele do paciente, ou com um nanquim, tá? Então, o paciente fica marcadinho para a gente, até o final do tratamento, ele tem que manter essas marcas para a gente delimitar exatamente onde vai ser aplicado o tratamento. E a próxima fase vai ser a avaliação de um físico, e o físico vai calcular exatamente a profundidade do raio, a incidência do raio, para que ocorra o mínimo de efeito adverso possível, o mínimo de penetração inadequada do raio possível em estruturas saudáveis adjacentes ao órgão que a gente pretende irradiar. Os tipos de radioterapia, então a gente tem a radioterapia externa ou teleterapia, tá? Ela é uma radiação emitida por um aparelho que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado, com o paciente deitado, e as aplicações são geralmente diárias, elas normalmente pulam um final de semana, tá? Se der certo, dessa minha colega dar aula para vocês, ela vai explicar melhor ainda sobre as técnicas de radioterapia externa, que hoje a gente tem uma tecnologia gigantesca em relação a isso, inclusive tratamento 3D, né? Por exemplo, para um nódulo pulmonar que eu quero irradiar, vamos dizer. Eu consegui irradiar bem no momento que o paciente, por exemplo, inspira, aí eu solto o raio para não pegar locais errados. Então, assim, tem várias tecnologias novas dentro da radioterapia. E a braquiterapia são aplicadores que são colocados pelo médico em contato ao local a ser tratado. Então, a gente usa muito para câncer, por exemplo, de útero, de colo uterino, de próstata, tá? E o tratamento é feito no ambulatório, podendo necessitar de anestesia de 1 a 2 vezes por semana. Os principais efeitos adversos, então, na região de cabeça e pescoço, são alterações no paladar, dor ao engolir, reações na pele, então pele ressecada, escurecida ou avermelhada, né, como eu passei para vocês na aula lá de tratamentos oncológicos, e que podem causar dor e dificuldade para se alimentar e boca seca ou saliva grossa. Na região torácica, cansaço, reações na pele, perda de pelos no local do tratamento, coceira na área a ser tratada, perda de apetite e náuseas. E na região pélvica, cansaço, alteração do ritmo intestinal, reações de pele, perda de pelos no local do tratamento, coceira na área a ser tratada e ardência urinária. Então, aqui eu termino, gente, a aula. Agradeço muito a atenção de vocês. Então, como eu falei, lá na terça-feira estarei disponível para que a gente possa tirar qualquer dúvida. E para começar a semana, eu acho que nada melhor do que esse versículo, né, de Coríntios, que a gente encontra na Bíblia, que diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, coloquem amor em tudo que vocês fazem, que aí já está metade do segredo para a gente adquirir o sucesso. Até mais. Nossa, muito obrigada, Ti. Tiver uma participação especial? Nossa, cara, espero que não tenha fugido a minha aula, né? Puta merda.